Boa Boa noite. noite. Somos o Somos o grupo grupo 1 1 de de História História Medieval, Medieval, avaliação da avaliação da unidade unidade. 3. O grupo é composto por Débora Alves Souza e John Briglia, que sou eu. Nosso tema são as mentalidades, sensibilidades, atitudes do século X ao século XIII. Para dar início, observamos que o que domina a mentalidade e a sensibilidade dos homens da Idade Média, o que determina o essencial de suas atitudes é o sentimento de sua insegurança. Agora, insegurança de quê? Da vida após morte, da vida terrena? Sim, ambos. Só que, assim, as mentalidades, sensibilidade e atitudes são ordenadas sobretudo para a necessidade de se tranquilizar. Se tranquilizar dessa questão da vida pós-morte e da vida terrena. Dando continuidade, percebemos que a igreja, em especial a igreja católica, é a grande detentora desses códigos de princípios morais da sociedade, de forma que, como uma grande característica de uma sociedade insegura, percebe-se essa referência ao passado. Logo, o fato é que a referência ao passado é como que obrigatória na Idade Média. A inovação se vê como um fato imoral, fora da moralidade. Nesse sentido, percebemos um conservadorismo moral e religioso arraigado nessa sociedade, de forma que, de acordo com as interpretações sacras a respeito das escrituras religiosas, no caso aqui a Bíblia, esse grupo clérigo ele vai ditar o modo de pensar, de agir e de sentir a sociedade. Ainda nessa questão, o que a gente observa que haverá uma dualidade social, de forma que, de um lado, a luz seria Deus, Yahvé, do outro, Lúcifer, a escuridão. Nesse sentido, de acordo com os avanços tecnológicos e também sociais, a gente observa o surgimento do realismo intelectual e o racionalismo, muito embora provenientes a partir da criação do livro e das universidades, de forma que esses mecanismos vêm não para contestar a igreja ou as escrituras, mas sim para dar novos fundamentos agora de caráter racional para a sociedade. Nesse sentido, tendo observado essa sociedade, também vê-se que a vida através de aparências. No caso, percebe-se que nobres ostentarão carnes, roupas finas, castelos deslumbrantes, e no outro espectro a gente observa o quê? Servos à base de papa de cereais, as vestimentas através dos trapos e suas casas de madeiras. Só que ainda o que a gente consegue tirar dessa sociedade são momentos de, abre aspas, expurgos, no quais as festas e jogos são observados como um momento em que essa sociedade, não importando as classes, nobres, servos, pobres, ricos, elas estarão vivendo, mesmo que nesse íntere, sem essa insegurança social. Nesse momento, tanto servos como nobres estarão adquirindo dívidas gigantescas, mas que durante esse período estarão vivendo livremente. Dando continuidade, Débora. Bom, sobre a parte das atitudes, o principal sentimento daquela época
era a insegurança. E que insegurança era essa? Era sobre a material e a moral. De acordo com a igreja naquela época, só havia uma solução para tratar sobre essa insegurança. E qual era? Se apoiar ali na solidariedade dos grupos que você vivia, né, das comunidades nas quais você fazia parte. E também evitar qualquer tipo de ruptura, sejam elas causadas por ambição ou por degradações. Então, as pessoas desse período, elas tinham muito medo do que ia acontecer no seu futuro, porque mesmo que fosse uma pessoa boa, ela não sabia qual tipo de danação, né, o diabo iria fazer para prejudicá-la no futuro. E isso prejudicaria o seu pós-morte. Então, as chances da pessoa ir para o inferno, por exemplo, era muito maior do que ela ir para o céu. Então, isso deixava as pessoas tristes e sem esperança de um futuro bom ou de um pós-morte bom. Visto isso, a gente consegue notar que as principais características, né, dessas atitudes são a questão da paz e da tranquilidade, porque as pessoas elas faziam atitudes que as favoreciam na sua vida. Então, como muitas não conseguiam seguir o que a igreja falava naquela época, muitas pensavam que elas iam para o inferno, e isso deixava as pessoas com uma atitude mais negativa, entristecidas, enfim. Outra transformação também que teve no século XIII foi a dos livros, onde eles passaram a ser de uma nova forma. Qual forma? Abranger leis agora. Eles tinham influência com os códices. O que eram os códices? Eram um formato de livro, né, de madeira, que tinham agora leis, que agora serviam como provas. E muitos desses códices se espalharam pelos lugares da Idade Média. Só que afetou que parte? A parte dos servos. Por quê? Nesses códices só favoreciam os mais ricos, os mais nobres. As leis, né, falando assim, elas só favoreciam os mais nobres. Então, é possível notar que esse avanço do livro representou menos favorecimento para os mais pobres. E isso gerou enormes conflitos nas atitudes dos mesmos, né? Nem todos aceitaram de forma simples a inserção desses códices nas vidas. As igrejas também, por sua vez, elas tinham uma influência de que elas não queriam que as pessoas descobrissem novas riquezas, novos mundos, né? Elas queriam que essas riquezas ficassem ocultas, mas a escassez na Idade Média era tão grande que as pessoas elas necessitavam procurar algo. Então, as pessoas mais astutas começaram a fazer o quê? Se a igreja está me condenando por eu avançar, por eu querer descobrir algo, o que eu vou fazer? Eu vou mentir. Então, a mentira foi um ponto muito principal nessa questão de atitude ali da Idade Média devido às proibições que a igreja, que a igreja fazia. Então, para finalizar, para a gente entender um pouco, essa sociedade da Idade Média, ela vivia muito de aparência, né? Ela vivia muito de aparência. A gente pode citar alguns exemplos aqui sobre as aparências, né? A primeira era sobre o corpo. Cada um seguia o modo que achava mais correto de tratar o seu corpo, né? Uns tomavam diversos banhos, outros não, porque achavam que era errado. Então, cada um seguia o que achava correto. Outro era sobre as guerras, sobre os cavaleiros. Ali entrava a questão da caça, das guerras, das brigas que eles tinham entre si. E a outra questão é a questão da alimentação. Por que a questão da alimentação, Débora? Porque ali os nobres, eles faziam banquetes enormes só para luxar, só para demonstrar essa questão da dominação
deles sobre os mais pobres, porque como o John já citou, muitos dos servos, eles só viviam com comidas básicas e nem as básicas às vezes. Então os nobres eles demonstravam através da aparência, da alimentação, o seu poder sobre os mais pobres. E aí a gente já parte para as nossas referências bibliográficas.